Olá pessoal, meu nome é Caio Felipe de Souza Silva, sou estudante do curso de licenciatura em Química pelo Instituto Federal Baiano, Campus Catu. E hoje eu vou apresentar um seminário baseado no tema que escolhi para a disciplina de Políticas Educacionais e Gestão Escolar. E o tema que eu escolhi é uma análise da qualidade da educação básica pública brasileira, segundo o princípio de garantia do padrão de qualidade definido pela LDB, que é a Lei número 9.394/96. Inicialmente, o objetivo geral do trabalho é entender como o padrão de qualidade que é exigido pela LDB ele vai se manifestar na realidade das escolas públicas brasileiras. Então, para atingir esse objetivo, eu tracei alguns objetivos específicos. Primeiro, definir o que são, tanto a LDB como o PNE e também o IDEB. E também analisar dados do IDEB para compreender como é que esse padrão de qualidade ele se enquadra na realidade escolar brasileira. E, por último, expor umas práticas pedagógicas e políticas administrativas que ajudaram, o estado do Ceará a se tornar um estado modelo, em gestão escolar, em sucesso com o IDEB. A metodologia empregada foi pesquisa, né, revisão bibliográfica. Dentro dessa pesquisa, eu utilizei a legislação, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e também algumas políticas educacionais como o PNE e o IDEB. E também utilizei um artigo de Naspolini, 2001, que fala sobre a reforma da educação cearense. Então, temos aqui alguns conceitos que muitos de vocês já estão familiarizados, como o conceito de LDB. A LDB, como já disse, é a Lei 9.394, elaborada e publicada em 96, e ela, LDB, que é a sigla para a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ela atua como um guia jurídico, ou seja, uma orientação dentro da lei para como a educação nacional ela vai se comportar. Temos também o PNE, que é o Plano Nacional de Educação, que vai traçar metas e estratégias de como a educação no Brasil deve acontecer. Essas metas e estratégias são focos, que a educação deve se basear para poder atingir esses objetivos. E o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, também conhecido como IDEB, ele é um indicador quantitativo do padrão de qualidade da educação nacional. Então, o IDEB é um valor que vai quantificar a qualidade dessa educação, baseado numa meta estabelecida no PNE. E um dos sistemas de avaliação para quantificar essa nota é a prova do SAEB, que é chamada também de Sistema de Avaliação do Ensino Básico. E esse IDEB foi criado em 2007. Então, qual é a relação, entre a LDB e padrão de qualidade? A LDB ela vai dizer, no seu inciso 9, artigo 3, capítulo 2, que um dos seus princípios é a garantia do padrão de qualidade. E dentro dessa mesma lei, no capítulo 3, artigo 4º, inciso 9, ela vai dizer que a variedade é a quantidade mínima por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, adequados à idade, às necessidades específicas de cada estudante, inclusive mediante a provisão de mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos apropriados. Esse é o conceito de padrão de qualidade definido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Está relacionado a investimentos em insumos e materiais que atendam às necessidades do estudante e da instituição. O PNE também fala sobre o padrão de qualidade. E para o PNE, nós temos a meta 7,
que tem ali como lema fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem. Então, ela vai, a meta é fazer com que essa qualidade da educação básica ela seja atingida, né, nas várias etapas e modalidades da educação nacional. E como é que eles medem isso? Através do IDEB, que é esse Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Aqui eu trouxe, né, a tabela 1 com índices do IDEB previstos pelo PNE. Então aqui é uma média, uma meta nacional, tirada do site do PNE. E nessa tabelinha a gente pode aí observar que essa meta ela vai variar, né? Existe a primeira meta em 2015, que vai variando até chegar em 2021. Eu vou aqui só relatar de 2021, que é mais próximo. Então, os anos iniciais do ensino fundamental tem que ter ali como média, ou melhor, como meta, em 2021, o valor de 6. Já nos anos finais do ensino fundamental, o valor de 5,5. E no ensino médio, o valor de 5,2. Aqui a gente tem outras tabelas, que foi uma pesquisa que eu fiz do IDEB, o último IDEB feito, que foi esse 2021. Pesquisei o IDEB para as regiões brasileiras, né? E não encontrei nenhuma região que conseguisse atingir essa meta. Então eu fui, de uma forma mais analítica, buscar pelos estados. E 13 estados se destacaram, ou porque se aproximaram muito, ou porque alcançaram a meta, ou porque ultrapassaram essa meta. No Brasil, né, essa meta não foi alcançada. Que a gente pode ver que a meta prevista em 2001 para Fundamental 1 era 6, para Fundamental 2, 5,5 e para o ensino médio 5,2, que foi o que eu falei há pouco. E o que foi atingido no Fundi 1, 5,8, no Fundi 2, 4,5 e no ensino médio 3,7. Aqui a gente tem também os estados, os três principais estados que foram os que conseguiram as melhores notas. O Ceará, né, no Fundi 1, conseguiu 6,1, sendo que a meta era 6, o Fundi 2, 5,3, sendo que a meta era 5,5. O Paraná conseguiu 6,1 no Fundi 1, a meta era 6, e no Fundi 2, 5,2, a meta era 5,5. E São Paulo, 6,1 no Fundi 1 e 5,3 no Fundi 2, sendo que as metas eram respectivamente 6 e 5,5. E aí nas Pauline ele vai escrever um pouco sobre fatores que influenciaram a reforma da educação cearense. Então, o Ceará foi um dos estados que se destacou, né, nas notas do IDEB. E aí eu busquei investigar o porquê que o Ceará obteve sucesso dentro desse sistema que avalia o padrão de qualidade nacional. E aí, nas Paulina, ele vai comentar um pouco sobre algumas coisas que aconteceram e que serviram de alavanca para que essa observação se tornasse válida. Ele vai dizer que tem três fatores que impulsionaram essa reforma na educação cearense entre os anos de 1995 e 2000. A necessidade de mudança, o contexto econômico e a participação social. A necessidade de mudança está relacionada aí aos planos do governo com relação à educação. Já o contexto econômico está relacionado aos investimentos da rede privada no sistema educacional. E a participação social está ligada através de alguns mecanismos elaborados para que a sociedade, né, participasse da vida escolar. Não só a comunidade, como a gente imagina, né, comunidade em relação a pessoas, mas comunidade com relação a instituições. Naspolini também vai exemplificar, né, algumas metodologias empregadas pela rede pública do estado do Ceará que criaram, né, foram na verdade fruto dessa reforma. Eles também foram metodologias empregadas para que esse padrão de qualidade fosse alcançado. Ele vai dizer que a universalização do acesso, né, que no caso crianças e adolescentes da faixa de 7 a 14 anos do ensino fundamental,
acessaram as escolas, né, estavam matriculados estudando. Isso deu uma alavancagem e o estado do Ceará conseguiu ter 98% de frequência da sua população entre 7 e 14 anos na escola. Também ele implementou um programa de regularização do fluxo escolar, que era um programa estilo Telecurso 2000, que ajudava as crianças a terem base, né, terem complementações ao estudo em sala de aula. E também eles estabeleceram um concurso único de professores. Então, os professores, tanto da rede estadual como de algumas redes municipais, fizeram um único concurso que avaliou, né, todos os professores dentro de um único padrão exigido pelo Estado. As considerações finais. Então, a gente não pode pensar em padrão de qualidade sem levar em consideração o IDEB, porque o IDEB ele define de maneira quantitativa como esse padrão foi atingido. O estado do Ceará ele se destacou em alguns aspectos. Isso não quer dizer também que a educação não passa por percalços e que o Ceará tenha tido sucesso 100%, não é isso. Mas, dentro do sistema que existe, o Ceará conseguiu se destacar, elaborando estratégias para alcançar esse padrão dentro do sistema de avaliação da educação básica. E isso mostra que é possível ter sim um padrão de qualidade dentro da estrutura escolar. E que isso também é um processo longo, muitas das vezes cansativo, e que independe de governo, né? Os governos têm que complementar um que o outro iniciou para que a educação consiga se manter estruturada e consiga ter sucesso dentro de um padrão de qualidade que a LDB e o PNE nos mostram. Então é isso, pessoal, a minha apresentação. Aqui são as referências que eu utilizei. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço, né, a visualização desse vídeo e até a próxima.